Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Consuelo. Dr. Consuelo é juiz da primeira vara criminal e das execuções penais. É isso mesmo, doutor? Sim. É um prazer estar aqui, agradeço demais o convite. É uma honra poder participar do programa do senhor. E estou, magistrado em Caratinga, titular da primeira vara criminal e execuções penais e atualmente também nas funções de juiz eleitoral. Sou diretor do Foro Eleitoral e juiz da 72ª Zona Eleitoral de Caratinga. Doutor, em 1939, se não me falha a memória, foi inaugurado aqui em Caratinga o Fórum. 77 anos depois, a gente inaugura um novo fórum e que o senhor, à época, era o diretor do fórum. O que essa obra representa para o jurisdicionado, para essa comunidade de 11 municípios? A obra, ela teve início através, o que permitiu essa obra em Caratinga foi a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa que destinou recursos oriundos das taxas judiciárias e das custas para uma conta específica. E através dessa conta específica, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais passou a ter recursos para melhoria das instalações da justiça nas comarcas do interior. Eu sempre gosto de frisar, doutor Salatiel, que não houve na construção do Fórum de Caratinga, não só de Caratinga, mas das comarcas, o tribunal está sempre preocupado com essa infraestrutura para melhor atender o cidadão. Não há recurso nenhum da saúde, da educação, da segurança. São as taxas judiciárias, as custas judiciárias, que elas são destinadas a um fundo e através desse fundo são construídas essas obras. O Fórum de Caratinga, ele é um ganho significativo para toda a comunidade dos 11 municípios que fazem parte da comarca. Hoje, o Fórum ele tem condições de atender melhor o cidadão, tem condições de acolher melhor o cidadão. E o Fórum de Caratinga, ele é um tribunal da cidadania. A instalação do novo fórum propiciou a criação do Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos. Hoje, o Sejusc, que ele tem como organizador, como a pessoa responsável, o Dr. Anderson, atinge os índices de conciliação excelentes, os índices são excelentes, evitando, assim, demandas ao Poder Judiciário. E não só na questão da conciliação, mas o Sejusc também trabalha na questão da formação do cidadão. Além disso, propiciou uma economia para os cofres públicos, porque o tribunal alugava pelo menos 3 espaços aqui em Caratinga. E foi possível concentrar todas essas atividades do Fórum, do Poder Judiciário, num único local. E na semana passada, o Tribunal de Justiça autorizou a Defensoria Pública ocupar parte do 5º andar. Hoje a Defensoria Pública, que tinha uma sede distante do novo fórum, vai trabalhar dentro do fórum. E também já está em encaminhamento a cessão de um espaço também para o Ministério Público. Então, acredito que até o final do ano, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública estarão todos ocupando o mesmo espaço físico em Caratinga. Tudo para melhor atender o cidadão, tudo para melhor acolher a cidadania. Só para o senhor ter uma ideia, o fórum antigo era considerado insalubre. Algumas salas sequer não tinham janelas. O servidor trabalhava como se fosse numa caverna. Então, era urgente esta questão do novo fórum em Caratinga. E a comarca merece. São 11 municípios, Os prefeitos de todos os municípios são parceiros do Poder Judiciário.
né? Sem o apoio das prefeituras dos 11 municípios, hoje a ação do Poder Judiciário, a agilidade no julgamento ficaria comprometida, porque o número de varas hoje aqui em Caratinga é um número pequeno diante da demanda, né? Os juízes que estão aqui não julgam só os processos de Caratinga, mas julgam os processos dos 11 municípios que fazem parte da comarca, né? Um crime que acontece em Vargem Alegre, em Piedade, Ubaporanga, Entre Folhas, Córrego Novo, tudo o que acontece nessas cidades, nos 11, ele é julgado, é trazido para o fórum de Caratinga, né? Para que os juízes daqui possam julgar. Então, foi assim uma obra que, eu costumo dizer, uma obra que elevou a comarca de Caratinga para um outro patamar, né? E propicia, ainda existe a possibilidade de novos projetos serem implantados neste fórum, nesse espaço, para melhor atender o cidadão, para melhor atender aquele que bate as portas do Poder Judiciário. Doutor, o senhor acabou de falar a questão da demanda e o número de varas que nós temos na comarca. O senhor acha necessária a criação de mais varas na comarca de Caratinga? Há uma necessidade. A comarca de Caratinga hoje ela dispõe de 2 varas cíveis, com competência mista, possui 2 varas criminais, uma primeira vara criminal, que é também de execução penal, uma segunda vara criminal, que é também infância e juventude, e o juizado especial, né? Para atender a essa demanda de toda a comunidade desses 11 municípios, que acredito que possa atingir quase 200 mil habitantes, né? Porque Caratinga gira em torno de 90 a 100 mil habitantes. E os outros 10 municípios, eu creio que atinge aí uns 50 mil, 60 mil habitantes. Então, eu não sei o número exato, mas acredito que o fórum atenda, pelo menos, é responsável por aproximadamente 160 mil pessoas, nessa faixa entre 160 e 190 mil. Então, seria necessário, mas nós sabemos também que o Estado hoje, né, ele vive uma escassez de recursos. Nós vemos nós não podemos fechar os olhos para uma realidade do Estado. Nós estamos vendo aí escalonamento do pagamento de servidores, né, algumas demandas na área de educação, saúde. Então, talvez não seja o momento para se avaliar a possibilidade de instalação, né? O Estado tem outras prioridades, mas a necessidade existe de instalação. Mas temos que ser sensíveis a essa situação estatal, na queda de arrecadação de recursos, que traz reflexo em toda a comunidade. Doutor, o senhor é juiz da Vara de Execuções Penais. E parece que o senhor está desenvolvendo um trabalho nesse sentido. E como é que anda, como é que é esse trabalho e como é que é o índice de criminalidade em Caratinga? Diminuiu? Como é que, da comarca, vamos dizer assim? Doutor Salatiel, a polícia de Caratinga, eu posso afiançar para o senhor, são 11 anos de magistratura, é uma das mais eficientes com quem já tive a oportunidade de conhecer, né? Em todas as comarcas por onde eu passei, a polícia também atuou de forma exemplar. Mas eu realço aqui o trabalho que é desenvolvido pelo batalhão e pela Polícia Civil em Caratinga. Os últimos dados apontam uma redução de criminalidade no primeiro quadrimestre do ano, comparado com o quadrimestre do ano anterior, né? São os últimos dados que foram divulgados pela Polícia Militar. E, pelos dados, houve uma redução de 44% nos crimes violentos, que são os roubos, os homicídios, né? Os crimes de violência sexual, enfim, os crimes com arma de fogo, aquilo que violenta o ser humano. Houve uma redução de 44%. A respeito do trabalho que é desenvolvido na execução penal, eu, particularmente, tenho um entendimento que não se consegue trabalhar a redução do índice de criminalidade sem se dedicar ou sem dar atenção para aquele que está em cumprimento de pena. No Brasil, não se permite a pena de morte e nem a prisão perpétua. Então, todo aquele que está cumprindo pena, um dia ele irá retornar ao convívio social. E o cidadão, né, ele tem que analisar e refletir.
como essa pessoa que está em cumprimento de pena vai retornar ao seio da sociedade? Irá retornar pior do que entrou no sistema prisional? É preciso que o cidadão, é preciso que a sociedade, do modo geral, reflita sobre essa questão. Não se resolve o problema da criminalidade só aumentando a pena, só fixando penas altas, mantendo o preso por mais tempo encarcerado, havendo mudanças na legislação. Isso tem que acontecer de forma paulatina e gradual, de acordo com a necessidade. Mas se, por outro lado, não trabalharmos a recuperação daquele que está em cumprimento de pena, de nada vai adiantar. Nós temos um exemplo muito clássico, que é a questão do tráfico de drogas. Periodicamente se aumenta a pena para o crime de tráfico de drogas, que já foi de 3 anos, hoje é 5, pode ir a 15, pode ir a 10, e o tráfico de drogas está aí na nossa comunidade. Sentenças são proferidas diariamente de condenação por crimes de tráfico de drogas. E nós só observa um número crescente de traficantes. O porquê dessa questão? Temos que debruçar sobre isso. Será aquele que é condenado por tráfico de drogas, que entra no sistema prisional, ao retornar para a sociedade, ele vai voltar a traficar? Ele vai praticar outro tipo de crime? A questão do tráfico de drogas, por exemplo, você não consegue combater sem antes avaliar essa questão da ressocialização. O presídio de Caratinga conta atualmente em torno de 500 presos. E a PAC de Caratinga tem 150 recuperandos, ou seja, uma população carcerária de quase 700 presos. O que eu estou dizendo, a justiça criminal ela é eficiente. A polícia atua de forma exemplar. O Ministério Público cumpre o seu papel. A Defensoria Pública cumpre o seu papel. E o Judiciário também. Mas por que temos, às vezes, a sensação de insegurança? O histórico de quem está cumprindo pena, maciçamente, não tem a 4ª série de estudo, não tem um curso profissionalizante, não tem uma mão de obra qualificada e necessita, nesse contexto, e aí isso é um dos pilares da APAC, o que é? Aquele que está em cumprimento de pena tem que trabalhar e tem que estudar. O estudo liberta, doutor Salatiel. Eu estive recentemente numa formatura da APAC, um recuperando entrou com um filho de 10 anos. Por quê? Porque quando o ensino regular foi criado na APAC, e aqui eu não posso deixar de registrar o apoio da Superintendência de Ensino através da Landinha, esse menino, quando foi visitar o pai num sábado, o pai comentou para ele que estava na sala de aula. O menino se encheu de alegria e pediu ao pai para levá-lo ao local de estudo, à sala. Que legal. E passados 3 anos, esse preso formou no ensino... 4 anos, esse preso formou no ensino médio. Ele formou no ensino médio e o filho fez questão de receber o diploma ao lado dele. Hoje, esse preso, ele está na fase final de cumprimento de pena, trabalha de carteira assinada numa confecção daqui, de Caratinga. Quer dizer, é uma pessoa que entrou no sistema, uma pessoa que recebeu estudo, recebeu trabalho e saiu de lá, do local, já pronto para o trabalho. Largou o crime. Né? Em inúmeros casos, eu estive outro dia no supermercado, 2 recuperandos trabalhando no supermercado. Numa padaria aqui, tem padeiros em algumas padarias aqui de Caratinga que são egressos do sistema penal, que aprenderam a profissão de padeiro na cadeia. Então ele volta para a sociedade e tudo. E isso recupera não só aquele que está ali, mas tem um reflexo na família. O filho passa a ver o pai com outros olhos. A esposa, a mãe, traz uma harmonia familiar. E às vezes ali você tem uma semente que vai propagar e vai tirar aquela família do contexto da criminalidade. Então, e outra forma também, doutor Salatiel, de combater a criminalidade
é investimento em políticas públicas. E aqui não é falar que o preso é coitado, que ele é fruto do sistema. Não, eu não estou dizendo isso e não defendo isso. O que eu estou afirmando para o senhor é o seguinte: nós precisamos trabalhar a recuperação de quem está preso e precisamos trabalhar, identificar as áreas de vulnerabilidade social no entorno da comunidade. Entendi. No primeiro sinal de uma ranhura num contexto familiar, é preciso que o poder público atue. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando eu fui juiz numa comarca próxima a Viçosa, nós desenvolvemos lá um trabalho de conscientização do ECA. Visitava as escolas, reuniões com os pais, com professores e com os alunos, explicando o que era o ECA, explicando qual que era o objetivo do ECA, que o ECA não é para passar a mão em cabeça de adolescente, de filho, que o ECA ele propicia uma visão no sentido de que a criança ela não é um objeto, ela não é uma coisa, ela é um ser humano. E uma das crianças, depois da minha conversa, a criança aproximadamente 8 anos, levantou a mão e perguntou se poderia conversar comigo. Eu me aproximei e ela falou assim comigo: é certo o pai da gente chegar bêbado em casa e bater na mãe da gente? Uau. Aquilo cortou meu coração. Uma criança de 8 anos estava vivenciando um problema familiar. E, aparentemente, não tinha onde pedir socorro. Né? O que ela estava vivenciando ali? O exemplo. E o exemplo educa. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Ela estava vendo o pai que resolvia os problemas familiares na base da pancada. E essa criança cresce com qual visão? De que os problemas, quando ela precisar de resolver algum problema, só na pancada. Porque ela vivencia essa realidade. Então, se você tem, por exemplo, ali uma ação efetiva, uma política pública para chegar naquela casa, tentar identificar o problema, se for o caso, acionar a polícia militar, retirar esse pai do lar, cessar esse trauma nessa criança, você ganha muito significativamente no futuro. Então, sem trabalhar essas questões, sem trabalhar a ressocialização, nós não vamos atingir não vamos conseguir melhorar os índices de criminalidade. Sem deixar, quero deixar claro que sem o trabalho da polícia de prender o criminoso, o trabalho da Polícia Civil investigando e do Ministério Público denunciando, também não existe queda de índice de criminalidade. Eles são fundamentais. Né? Mas tem que envolver todo o sistema, é uma engrenagem. A engrenagem ela tem que funcionar como um todo. E as políticas públicas de combate à violência, nos outros países que os índices são menores, são baseadas nesses pilares. Política social, de acolhimento de vulnerabilidade social, ação efetiva da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário e na ressocialização. Se você consegue fechar essa engrenagem funcionando muito bem, se você consegue colocar essa engrenagem girar de forma satisfatória, você consegue, à frente, reduzir a criminalidade numa localidade. Doutor, a APAC é uma criação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Não. A APAC é uma metodologia, é um método. Foi criado no interior de São Paulo por um advogado, Dr. Mário Ottoboni. E o que o Tribunal de Justiça fez? Ele abraçou esse método. O Tribunal de Justiça vê a APAC como uma alternativa ao sistema tradicional para se trabalhar a ressocialização. Entendi. Aqui em Caratinga, a APAC ela está entre as 5 melhores do país, em termos de recuperação. Mas eu não posso deixar aqui de afirmar que o trabalho que é feito aqui no presídio de Caratinga também é exemplar na região. Nós não podemos aqui comparar a APAC com o presídio, porque são estruturas diferentes, são metodologias diferentes. Mas se compararmos o presídio de Caratinga com os presídios de Inhapim, com os presídios de Governador Valadares, de Ipatinga e toda a região, o presídio de Caratinga hoje ele é extremamente estruturado e consegue atender inúmeras demandas que são negadas em outros locais
em presídios da região. Um exemplo é o scanner corporal. A única unidade, o único presídio da região toda que tem um scanner corporal é o presídio de Caratinga. Através de quê? Hoje, a mãe, a irmã, a filha, a companheira que vai visitar aquele que está preso não precisa passar pela revista vexatória, não precisa se despir, não precisa se agachar para verificar se tem alguma droga, algum objeto proibido nas partes íntimas. Hoje ela passa num raio-x e detecta até a ingestão de droga, é possível detectar no intestino e no estômago. Então, o trabalho que hoje é desenvolvido no presídio de Caratinga é também exemplar na região. Se o senhor visitar o presídio hoje, o senhor vai verificar que o presídio hoje ele está todo pintado, ele tem viaturas funcionando. Nós não temos os problemas estruturais que outros municípios, que outras comarcas têm nas suas unidades prisionais, graças também ao trabalho desenvolvido pela direção do presídio Caratinga. Doutor, então a gente deve acreditar no homem que é possível transformar através da educação e de que essa história que bandido bom é bandido morto, isso procede? Doutor Salatiel, eu acredito piamente no ser humano. Eu acredito no poder transformação. No poder da transformação da palavra de Deus. O poder transformador. Eu já deparei com seres humanos, com pessoas que já foram condenadas em 32 processos. Que passaram a maior parte da vida preso. Não acompanhou a morte do pai, do irmão, não pôde acompanhar nada. E hoje ele é uma pessoa recuperada. É uma pessoa de convívio social que se afastou da criminalidade. Então, esse é o maior exemplo daqueles que a pessoa dali, ele pode sair da prisão e voltar um cidadão de bem. Um cidadão que não vai fazer mal para uma outra pessoa. Eu acredito nisso. Acredito no trabalho transformador, acredito na recuperação e acredito no mundo melhor. Doutor Consuelo, o senhor, além de ser juiz da primeira vara criminal e das execuções penais, o senhor também vai exercer as funções de juiz eleitoral. Como é que o senhor vê o processo eleitoral no Brasil? O processo eleitoral no Brasil hoje, ele está, vamos assim dizer, está havendo um embate muito forte e está havendo uma radicalização de certos temas. Então, o papel da Justiça Eleitoral é justamente acompanhar essa situação para evitar que notícias falsas possam interferir na vontade do eleitor. A propaganda eleitoral hoje praticamente é feita através da internet. Nós podemos acompanhar aí no dia a dia, quase não se vê hoje carros na rua circulando, quase não se vê mais carreatas, comícios. Por quê? Porque o embate ele é tido principalmente através das mídias, né, dos meios de comunicação. Então a Justiça Eleitoral ela acompanha, está atenta para evitar que o eleitor seja induzido em erro na escolha do seu candidato. Doutor, o que o senhor acha da democracia? É a melhor opção? O que o senhor vislumbra nisso? Doutor Salatiel, feliz da nação do país que pode escolher seu governante a cada 4 anos. Muito bem. Muito se fala assim, fulano é pulso firme, é muito bravo no país X e lá anda tudo certo. Mas ninguém pode levantar uma voz contra ele. Ninguém pode contestar o que ele faz. E nós não precisamos ir muito longe, não. Nós temos países hoje próximos ao Brasil que toda e qualquer manifestação contrária ao governo é repelida de forma muito violenta. Muito violenta. E aí eu pergunto, se o governante é bom, todo mundo fica com um sorriso no rosto. É verdade. Mas se o governante for ruim,
Né? O ditador, nós temos que tolerar ele, seja bom ou ruim. Calado, né? Calado. E infeliz da nação que pode, a cada 4 anos, julgar aquele que está governando. Se ele é um bom governador, se ele é um bom presidente, um bom prefeito, que mantenham ele no cargo. Agora, se o que ele implantou nos 4 anos não é tido pela população como o correto, se ele não conseguiu administrar bem, nós podemos trocar. Verdade. Nós podemos trocar. E todo o poder emana do povo. Todo o poder. A mulher, o primeiro voto da mulher, se não me falha a memória, foi na década de 30, 1936, é que parece. Isso. O primeiro voto da mulher. Até 1936, só 5% da população votava. Hoje, aquele que tem mais de 16 anos completo, já pode se alistar e votar. Ele já pode ser um cidadão, ele pode ter voz. Por isso que eu digo, se você não concorda com o que acontece no país hoje, a solução para o Brasil avançar é você comparecer à urna, escolher aquele que você entende que é o melhor para a mudança do país. Agora, se você acha que está tudo bom, que está tudo tranquilo, que votem naqueles para continuar. Verdade. Essa é a lógica da democracia. A democracia, ela é ideal? Ela é um sistema que não tem defeitos? Mentira. Mas de todos os sistemas que existem, ele é ainda o melhor. Não se inventou outro melhor. Aquele que cada cidadão pode escolher o seu governante. Não deixe que o vizinho escolha por você. Compareça à urna. Não vote em nulo, não vote em branco, porque depois você não vai ter o direito de reclamar. Verdade. Porque quando você é chamado a escolher, você preferiu se omitir. Verdade. Isso é democracia. Isso é caminhar. Doutor, o senhor, como pai, cidadão, juiz e, por sinal, dos bons juízes... Obrigado. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que a gente tivesse mais 1 hora, porque a conversa aqui está ótima. Mas eu pergunto ao senhor, para finalizar, que conselho o senhor daria à juventude em termos de participação política? Primeiramente, eu agradeço aqui mais uma vez o convite, agradeço a população toda de Caratinga e dos municípios que fazem parte da comarca, o apoio que o Poder Judiciário recebe. Eu me sinto muito feliz aqui na comarca, me sinto realizado aqui na comarca e tudo se deve a esse calor que nós recebemos da população. A você, jovem, a minha geração talvez não tenha escolhido bem os governantes. A sua geração tem o Brasil nas suas mãos. Compareçam às urnas, pense, reflita, escolha aquele que melhor vai dirigir o nosso país, para que o Brasil possa acabar com as desigualdades, que o Brasil possa avançar em diversos aspectos, para que a gente possa formar uma sociedade mais justa e igualitária. Doutor, eu agradeço muito a sua participação no programa, foi excelente. Gostaria que a gente tivesse mais 1 hora para conversar. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.